Boa noite. Opa, tô atrasado, já tem 2 pessoas aí, que joia, bacana. Vamos lá, né? Vamos começar essa jornada nossa. Eu quero começar hoje com uma coisa diferente e que outro dia veio a intuição que eu fizesse isso que eu vou fazer agora. É uma prece. E uma prece que a gente, quando tinha centro espírita, a gente usava para iniciar os trabalhos, né? Tomara que vocês gostem. É uma prece minha, tá? Ivan, seja bem-vindo, Ivan. Legal. Ana Cristina, boa noite. Boa noite. Boa noite, Ivan. Boa noite. Legal, legal, legal. Bacana. Ó, se alguém entrar aí, eu não vou interromper para não interromper a prece, tá? Depois eu falo. Senhor Jesus, deste-nos a conhecer a grandeza do bem. Ensina-nos a praticá-lo. Quando não possa oferecer-te os serviços excelentes, orienta-me para que eu faça o melhor ao meu alcance. No entanto, se as circunstâncias estiverem contra os meus propósitos, ampara-me a fim de que entregue o bom trabalho. Se isso, porém, não me for concedido em vista das imperfeições que carrego, permita-me confiar-te o meu esforço sofrível. No entanto, mestre, se ainda aqui estiver sob impedimento para a concretização do meu desejo, auxilia-me a trazer-te a migalha de bem que eu puder. Mas, de qualquer modo, rogo-te, Senhor, para que me livre da inércia e que, embora em me arrastando, consiga algo aprender para servir-te, servindo ao próximo, hoje, agora e sempre. Assim seja. Eu estou lendo aqui, mas é do meu coração. Isso aqui. Realmente. Falou, Nirdoshi. Legal, bacana. É do meu coração. Porque, na verdade, eu tinha desistido, né, de falar sobre isso, espiritualidade, né? E aí eu fiz a primeira live, alguns que já assistiram devem lembrar, onde eu disse que eu estava retornando, né? Porque eu tinha visto uma cena na novela Jesus do filho pródigo. E mesmo que uma pessoa acorde, já valeu a pena. Eu noto que, assim, umas pessoas dessas que têm assistido estão acordando. Então vale a pena. Mesmo que de repente ela não chegue a ter a verdade nesta vida, ela chega na próxima, mas pelo menos ela iniciou essa caminhada nesta vida. Disse também naquela oportunidade, logo no começo, que o filho pródigo somos nós. Nós recebemos uma herança de 50, 60, 70, 80 anos para descobrir a verdade. A gente se perde por aí na vida, como a maioria se perde, e não se volta para a espiritualidade. Há também aqueles enganos, né? Que de repente a pessoa vai numa igreja evangélica, uma igreja espírita, ou uma igreja católica, ou é budista, enfim. E mesmo assim vive uma ilusão.
Por que vive uma ilusão? Porque às vezes, lá na igreja, junto com o pastor, junto com o padre, junto com o dirigente espírita, ela coloca que aquilo é verdadeiro, que é por ali mesmo. Só que da porta para fora, ela é outra pessoa. Esquece aquilo que ela ouviu, que o pastor falou, que o padre falou, que o dirigente espírita falou. E vive uma ilusão. A ilusão de que eu estou servindo a Deus. Eu leio a Bíblia todos os dias. Mas, na verdade, ela não moveu um passo sequer. Eu me lembro aqui de um amigo meu, médico em São Paulo, homeopata, de uma história que aconteceu, um fato que aconteceu. Ele é evangélico, né, da Congregação Cristã do Brasil. A gente às vezes ia na casa dele, ia no culto também. Né? Recebemos até a palavra em culto que a gente foi com ele. Ele contou que ele atendeu uma freira. E ele confidenciava porque assim, a gente era muito amigo, então ele contava os casos, né? Coisa que a gente não conta, mas éramos muito amigos quando morávamos lá. E ele diz, eu atendi uma freira, e ela é freira já há 15 anos, e ela veio dizendo, doutor, eu não consigo perdoar. Eu estou falando de uma freira. Será que ela nunca leu que Jesus falou, perdoai 70 vezes 7? É isso que eu digo que vive uma ilusão. E aqui eu vou colocar um ponto que é para nós aqui. Para nós, principalmente. Nós temos que ser sinceros com a gente. O que eu quero dizer com isso? Se eu sentir raiva, eu tenho que aceitar, admitir que eu senti raiva. Se uma dona gostosa passou ali, eu senti tesão, para mim, eu tenho que aceitar que eu senti tesão. Ser sincero consigo mesmo. Isso é um ponto fundamental. Caso a gente não seja sincero consigo mesmo, nós vivemos uma tremenda ilusão. A ilusão de que nós somos perfeitos. A ilusão de que nós não erramos. A ilusão de que nós somos espiritualizados. Eu quero lembrar a vocês que Jesus Cristo foi lá de uma boa mesa dos cambistas. Ele estava com raiva. Muito cristão fala, não, imagina não, ele estava com raiva. Então a raiva é própria de quem está vivendo nesse mundo terra. Vocês vão se lembrar quando eu falei dos corpos, né? Esse segundo corpo é raiva. Duas polaridades, né? A raiva e o sexo, energia sexual. Tá? Então nós vamos sentir. Nós vamos sentir tesão. Não tem como. Você é homem. Você é uma mulher. Você tem seus corpos espirituais que têm energia sexual. A mulher vê um gostosão lá e tal, opa! A gente brinca, até molhou. A gente até brinca, até molhou. Para quem entende aí da linguagem, né? Principalmente a Ana Cristina entende bem essa linguagem. Sem problema. Sem problema. Seja sincero, sincera. Sentiu, sentiu. Isso daí é básico para aquilo que eu vou falar hoje, que eu vou falar da mente.
É básico, é básico, é básico. Se você não for sincero com você, olha, esquece. Porque tudo que você falar será uma mentira. Cristiane, boa noite. Tudo que você falar é mentira. Se você mente para si próprio, imagina para os outros. Deixa eu ressaltar bem isso. Você não tem que ser sincero com o outro no sentido de dizer, olha, eu senti raiva de você. Champa, seja bem-vinda, Champa. Boa noite. Não precisa. Não é necessário. Mas é necessário você reconhecer que você sentiu raiva daquela pessoa. Isso é necessário. Vamos colocar um outro ponto aí importante. Quando eu digo assim, eu senti raiva de você, entrou o que? O meu ego aqui. Como o Eckhart Tolle fala, as unhas minhas saíram para fora. O felino é isso. Você vai mexer com ele, a unha dele sai para fora. Né? Tá. Quando eu digo, eu estou com raiva de você, a outra pessoa entra no ego dela e também diz, por quê? O que foi? O que eu fiz? Então, é bobagem você dizer para o outro isso daí. Bobagem. Mas é muito importante você reconhecer que você sentiu raiva. Isso é fundamental. Fundamental. Então vamos lá. Esse material aqui, ó, são acho que 6, 7 páginas. Não vai ser hoje as 6, 7 páginas. Mas eu pretendo fazer uma sequência para poder falar sobre isso. Isso aqui está no livro Tantra, a Suprema Compreensão. Esse livro é do dia 12 de fevereiro de 75. É o livro de Osho, tá? Tantra, a Suprema Compreensão. Eu vou ler e depois, ou às vezes eu vou lendo, vou comentando, de acordo com a necessidade. A natureza da mente. A raiz de todos os problemas é a própria mente. Deve-se entender, em primeiro lugar, o que é a mente, de que material ela é feita, se ela é uma entidade ou apenas um processo, se ela tem substância ou se é apenas feita de sonhos. E a menos que você conheça a natureza da mente, você não será capaz de solucionar nenhum dos problemas da sua vida. Você pode tentar com afinco, mas se tentar solucionar problemas particulares e individuais, você fatalmente fracassará. Isso é absolutamente certo, porque, na verdade, problemas individuais não existem. A mente é o problema. Ô Luiz, boa noite. Se você solucionar este ou aquele problema, isso não ajudará, porque a raiz permanecerá intocada. É exatamente como cortar os ramos de uma árvore, podando as folhas sem arrancar as raízes. Novas folhas virão, novos ramos brotarão, até mesmo mais do que antes. O desbaste ajuda a árvore a ficar mais espessa. A menos que você saiba como desenraizá-la, sua luta é infundada. É uma tolice. Você destruirá a si mesmo e não a árvore. Ao lutar, você desperdiçará sua energia, seu tempo, sua vida, e a árvore continuará a se tornar mais e mais forte, mais espessa, mais densa. E você ficará surpreso com o que está acontecendo. Você está trabalhando tão arduamente, tentando solucionar esse ou aquele problema, e os problemas continuarão crescendo, aumentando. Mesmo se um problema for solucionado, de repente
10 problemas tomam o seu lugar. Não tente solucionar problemas particulares e individuais. Eles não existem. A mente em si é o problema. Então, a mensagem de hoje é essa. A raiz de todos os problemas é a própria mente. Provavelmente você deve dizer, mas espera aí, calma. Eu tenho um problema. Né? Mas aí eu não resolvo aquele problema? Resolve. Resolve. O problema é o que você elabora para resolver aquele problema. Aí que está a questão. Vamos dar um exemplo simples, porque isso pode acontecer com qualquer um. De repente, teve um mês apertado, lá você não pagou a conta de luz. Tá? E de repente, quando você vê, o cara da CPFL está lá e cortou sua luz. Tá? O que você vai fazer? Simplesmente correr atrás, arrumar dinheiro e pagar? Não. A Ana Cristina está assistindo. Beleza, continua assistindo. Não! Você vai dizer, meu Deus, como que Deus permite que eu não tenha dinheiro nem para pagar a conta de luz? Também, o meu filho foi comprar aquele celular novo que eu falei que não podia comprar. Pô, meu marido trocou de carro. Ou seja, você elabora um monte de coisa para dizer que a sua vida está uma M. É só uma conta de luz que você não pagou. A CPFL veio e cortou a luz. Simples. Arruma o dinheiro, vai lá, paga, eles ligam a luz em seguida. Então, você vai resolver os problemas? Vai. É pagar a conta de luz. Agora, tudo isso que você elaborou, é da mente. É da mente. Eu estou me lembrando aqui, até a Champa está assistindo aí, deve lembrar disso, uma oportunidade que eu tive de ouvir da Karima, né, que é filha da Champa, que o André estava aqui em Cravinhos e, de repente, numa brincadeira com a Larissa, derrubou um tijolo lá e machucou a perna, o pé, né? Machucou o pé, dedo, né? E nós tivemos que levá-lo no hospital, e do hospital ele foi transferido para Sertãozinho e tal. E nós ficamos lá horas lá em Sertãozinho, eu e a Karima, né? E na volta a Karima falando para mim, olha, Vical, foi uma coisa muito interessante, né? Eu pude estar ali durante todo esse tempo, em nenhum momento eu fiquei apavorada de ficar, meu Deus, o que acontece, não acontece. Isso eu me lembro, porque as coisas boas eu guardo para a eternidade. A gente, quando tem um problema, a gente causa sofrimento para nós mesmos. Causa problemas para nós mesmos. Então, não é o problema que você tem que atacar. Você tem que reconhecer que o problema é sua mente. Agora que eu já falei isso, deixa eu ler o que hoje falou para a gente entender. Você pode tentar com afinco, mas se tentar solucionar problemas particulares e individuais, você fatalmente fracassará. Isso é absolutamente certo. Porque, na verdade, problemas individuais não existem. A mente é o problema. Se você solucionar isso ou aquele problema, isso não ajudará, porque a raiz permanecerá intocada. Veja bem, não é que você não vai resolver um problema, você vai resolver. Nós pegamos o André, fomos no hospital, depois teve que ir para Sertãozinho, nós fomos para Sertãozinho, ficamos lá horas lá no hospital, tá? São providências que você tem que tomar. O que não deverá acontecer é a sua mente, tá, criando, gerando problemas para você desnecessariamente. Desnecessariamente. Esse é o ponto. Tem que ficar muito claro isso para nós. Ele diz exatamente como cortar os ramos de uma árvore, podando as folhas sem arrancar as raízes. A raiz dos problemas nosso está na mente. Aí você vai dizer assim, mas então, peraí. Eu já teve um vídeo que eu falei de mente aí, mas vamos falar uma coisa mais clara, mais específica,
mais pontual. Mente é pensamento. Mente é pensamento. E tem uma outra coisa. Você está mergulhado num mar de pensamentos à sua volta. De acordo com a situação que você está vivendo, o molde daquela situação se encaixa plenamente num pensamento que está perto de você. E aí você recebe esse pensamento dentro daquela situação que você está vivendo, ela se encaixa direitinho. E aí você se identifica. E você se identifica, e aí você sofre. Eu tenho uma experiência mais recente, né? Há 5 anos atrás, fazendo academia, naquele movimento que se faz com a perna empurrando um peso, né? E eu fazia, sei lá, 30 quilos, 40 quilos, não sei o quê. E naquele dia eu pus 10 quilos a mais. Falei, vamos ver se eu consigo empurrar isso aqui. E eu fui empurrar, e nisso eu senti que acelerou meu coração. Nisso que acelerou o coração, eu falei, bom, tudo bem, foi apenas um esforço, e beleza, sem problema, e agora vou continuar fazendo, né? E prestando atenção. E foi isso que eu fiz. Mas, se eu tivesse aceitado o pensamento de que, caramba, deu crepe, nossa senhora, vou ter algum problema, eu teria saído dali, aumentado essa taquicardia que deu, e iria para o hospital que é próximo daqui, onde eu estava, que é em Cravinhos, e aí ia medir lá a minha pressão, isso, aquilo, e dizer, o senhor está com problema de coração. A partir dali eu tomaria remédio para o coração a vida inteira. Não aconteceu nada. Posso falar uma outra coisa que aconteceu recentemente, isso é bem recente, tem uns 4, 5, 6 meses. Eu comi um chocolate que a Cristiane me deu, chocolate puro, e me deu taquicardia. No momento em que eu percebi a taquicardia, no momento que eu percebi a taquicardia, eu não dei bola. Normalmente você sente uma taquicardia, já vem, meu Deus, tenho algum problema de coração, eu preciso me tratar, eu preciso de um cardiologista. Simplesmente deu taquicardia, passou e beleza, tudo bem. Passado uns 2 meses, comi chocolate novamente, não aconteceu nada. Ótimo, maravilhoso. Quero contar uma outra coisa para vocês. Quando eu cheguei em Cravinhos, eu procurei ir no Lions para me apresentar lá, dizendo que estava chegando na cidade, que eu era terapeuta, que eu trabalhava com a energia das pedras, isso, aquilo e tal e tal. E aí tinha um cardiologista lá, famoso aqui em Cravinhos, que na saída falou, passa no meu consultório, né, para nós conversarmos. Tá bom, eu passei lá. Passei, sentei todo empombado na frente dele e falei da terapia, disso, daquilo, que era muito bom, tirava da depressão e bebê e tal. Nossa, todo entusiasmado. Ele virou para mim muito secamente e falou assim, não acredito em nada disso que você está falando. Dá para cair da cadeira, né, quando você ouve isso, né? Mas não caí, não. Ele falou, mas eu vou te dar uma dica que você não sabe, mas eu sei porque eu estou nisso faz mais de 20 anos. 90% das pessoas que me procuram com problemas de coração não é problema de coração, são problemas psicológicos. Psicológicos somente. A sua mente. E você acredita, isso que é pior. Ao lutar, você desperdiçará sua energia, seu tempo, sua vida, e a árvore continuará a se tornar mais e mais forte, mais espessa, mais espessa, mais densa. Veja bem, normalmente, que nós temos um problema, a mente nossa,
a mente nossa, ela fica buzinando, buzinando, buzinando. Tá? Seja qual for o problema, tá? Sua mulher não te traiu, mas você desconfia que ela tenha traído. Então a mente fala, não, ela traiu, porque você vê, porque não sei o quê, porque isso é... E você acredita nisso que a sua mente está falando. Agora você arrumou um grande problema. Agora você passa a questionar a sua esposa. Agora você passa a sofrer que de repente a sua esposa está te traindo. Eu estou me lembrando aqui de uma historinha bem antiga, ainda dá tempo de contar. Bem antiga, mas muito boa para a gente ver essa questão da mente. Tinha duas casas, né, que eram, o final da casa era um terreno, né, e tinha um muro que separava as casas, né. E uma das casas, a criança brincando lá, achou uma boneca com um monte de agulha na boneca, né, tá. E aí quando apresentou para a mãe, para o pai, a mãe e o pai falaram, meu Deus do céu, eu sei o que é isso, isso é voodoo. A pessoa espeta ali a boneca, mas como se fosse você. E aí você passa a ter problema. Eu acho que é por isso que nós estamos ficando gripados todo dia. Eu acho que é por isso que a gente está passando dificuldade financeira. Porque, veja bem, fizeram um trabalho e jogaram no nosso quintal. E aí, lógico, aquele desespero, um dia, dois, né? Até que um dia toca a campainha, ela sai lá fora, aí a mãe da criança do lado, né? Por um acaso caiu uma boneca de pano na sua casa? Porque a minha filha está aprendendo a costurar, né? E ela não sabe direito, então espetou a agulha lá e tal, né? Ficou a agulha lá. Então, né? Dá para você devolver ela? Caiu. Dá para você devolver? Então é isso. Quero talvez finalizar contando uma outra. Isso foi feito nos Estados Unidos. Uma experiência. O sujeito estava no corredor da morte. E aí falaram, nós temos que fazer uma experiência que é muito importante para a humanidade. Se você passar por essa experiência, você está livre. Ele falou, não, tudo bem. Quer dizer que se eu passar pela experiência, eu não vou morrer no corredor da morte? Não. Aí o que fizeram? Colocaram o cara numa maca, com os braços esticados aqui, né? Assim, né? Amarraram, né? Ele não podia mover a cabeça, prenderam a cabeça dele, e aí espetaram um negócio aqui no braço dele e falaram, olha, a gente vai deixar o seu sangue caindo. Se você aguentar X horas, você está livre. E aí eles colocaram uma bacia, de forma que cada vez que pingasse ia fazer pim, pim, alguma coisa que fizesse barulho. Tá? E eles colocaram o pingo de água ali, não estava pingando nenhum sangue. E depois de 1 hora, 2 horas, o cara morreu. Quem matou ele? A própria mente. Eu estou perdendo sangue. Eu vou morrer. Ai, meu Deus do céu, não para isso, não termina isso, então eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Morreu. Não sei se vocês já passaram por algum acidente, eu passei por um acidente de moto, quebrei a perna e tal, né? E é comum, quando tem um trauma, os policiais são orientados nesse sentido de, assim, perguntar onde você mora, sua idade, seu nome, isso, aquilo, e às vezes a gente não entende. Pô, nesse momento tão, né? E o cara fica perguntando isso, aquilo, pô, caramba, né? Não é. Ele não quer que você entre num trauma. Então, enquanto você der atenção para o guarda,
você não entra no trauma, porque você tem que dar atenção para ele. Ou seja, desvia a sua mente daquele trauma que você teve ali, um trauma físico, por exemplo, né? Eu até aconteceu esse acidente e quando eu caí lá e tal, eu falei, puxa, bom momento para meditar. E aí então fechei os olhos para meditar, para vir aqui para dentro. E aí o guarda veio, abre os olhos, abre os olhos, abre os olhos, onde o senhor mora? Qual é o seu nome? Que idade o senhor tem? Porque ele entendeu que se eu ficasse ali, eu ia entrar na mente e aí esse trauma acontece. Por quê? Porque, na verdade, o nosso corpo físico é regido pela mente. Tá o exemplo aí, que eu dei, alguns já, né? Eu já dei da Karima, e o exemplo desse cara no corredor da morte, dei meu exemplo do acidente. A mente nos domina. Por isso que Osho diz, precisamos conhecer bem a mente. E eu pretendo fazer próximo vídeo, a natureza da mente novamente, número 1, depois número 2, número 3, para eu falar mais sobre a mente, para você entender o que é a mente. De que material ela é feita, como ele diz aqui. Ela é um processo? Ela tem substância? Para que você entenda, para que você comece a olhar para a sua mente com outros olhos. Nós estamos de uma forma invertida. A nossa mente, ela está por cima. A nossa mente nos domina. Nós temos que inverter isso. Nós, consciência, é que temos que ser o mestre. Não a nossa mente. E tudo começa por aquilo que eu disse já algumas vezes, de você estar consciente e em momentos você pode estar inconsciente. Por exemplo, numa relação sexual, que é fundamental. Mas você pode ter outras situações que você fica inconsciente. E lembrando sempre, você não precisa contar para ninguém que você sentiu tesão pela sua amiga, nada. Se a mulher sentiu tesão pelo amigo, você não precisa contar para ninguém. Mas seja sincero com você que você sentiu, que você percebeu isso. E aí as coisas mudam. Isso é consciência. Consciência de si. Não das coisas da sua volta, de si. Isso é viver o agora. Viver o agora é estar presente no momento que as coisas acontecem. Presente aonde? Aí dentro. É simples. Comece a fazer. Qual a situação que você fica inconsciente? Outro dia eu falei do banho. Normalmente no banho a gente fica inconsciente, porque você fica ali, né? Quando você vê, passou meia hora, você está tomando banho ainda, né? Já lavou tudo, lavou o pé 10 vezes. Lavou embaixo do sovaco aqui 10 vezes, mas, né? Porque está inconsciente. Então, o banho, por exemplo, é uma coisa maravilhosa para você praticar para ficar consciente. Bom, já estamos com 30 e poucos minutos. Eu agradeço a todos, aqueles que estão aqui comigo agora e aqueles que irão assistir depois. Tá? Nós vamos fazer uma jornada. Como eu disse, aí são 6, 7 folhas aqui. Eu vou procurar dividir bem isso de forma que seja bem compreensivo e para que a gente entenda definitivamente o que é a mente. Porque trabalhar em cima de cortar as raízes da mente é fundamental. Eduardinho, seja bem-vindo, Eduardo. É fundamental. Se nós não cortarmos essa raiz da mente, nós não chegamos a lugar nenhum. Nenhum. Eu vou lembrar aqui para finalizar. Jesus Cristo, estou falando de Jesus, no momento daquele sofrimento todo, em que ele diz, né, reclama,
Pai, me desamparastes. Ele reconhece que naquele momento ele estava inconsciente. E aí ele diz, tomando consciência disso, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A mesma coisa tem que acontecer com a gente. Mesmo na sua situação difícil, fique consciente, apesar dos pesares, e se entregue a Deus. É isso. Valeu, namastê. Até a semana que vem. Vamos continuar.